Aponta o seu olhar para o ecrã, onde os pixéis ainda quentes da criação anterior dançam. Será que uma história pode realmente ser um espelho, refletindo não só o que somos, mas o que tememos e aspiramos a ser, especialmente quando a cor da pele define a moldura, antes mesmo de a tela ser tocada? Sofia Alves vivia entre dois mundos, cada um pulsando com um ritmo distinto sob o céu, muitas vezes azul de Lisboa. Um era o seu quarto, um pequeno universo de cores e sonhos espremido no apartamento da família na Damaia, onde o cheiro a cachupa da mãe por vezes se misturava com o odor acrílico das suas tintas. As paredes, um testamento vibrante da sua alma, eram um mural de esboços, de rostos expressivos com traços fortes, de padrões africanos reinventados, de frases soltas que lhe sopravam ideias. Ali, com os seus 23 anos, Sofia era uma rainha no seu castelo de papel machê e esperança. O cabelo afro, ora livre numa coroa desafiadora, ora preso em tranças elaboradas que eram em si pequenas esculturas. Os seus olhos, grandes e de um castanho que guardava a profundidade de noites ancestrais, brilhavam com uma inteligência inquieta. O outro mundo era o que se estendia para lá da linha de comboio, o centro de Lisboa, com os seus edifícios pombalinos de fachadas recuperadas, as calçadas escorregadias de tão polidas e um burburinho que lhe parecia sempre um pouco mais apressado, um pouco mais pálido. Era para este mundo que o seu maior sonho a empurrava agora. Um estágio no conceituado ateliê de design gráfico Vasconcelos Prime, dirigido pela lendária e temida diretora Helena Vasconcelos. Uma oportunidade de ouro, como lhe chamava Clara, a sua amiga e colega do curso noturno de artes no ar, com uma jovem branca de cabelo cor-de-rosa e um coração demasiado grande para o peito. Tens a certeza que o teu portfólio está mesmo pronto, Sofia? Perguntara Clara na noite anterior, enquanto reviam pela milésima vez as impressões digitais dos trabalhos de Sofia, espalhadas pela pequena mesa da cozinha. A luz amarelada da lâmpada nua fazia sombras longas nos seus rostos concentrados. Sofia suspirou, ajeitando um dos seus brincos de miçangas coloridas, feitos por ela. Acho que sim, Clara. Mais do que isto, não consigo. Ou eles veem o que está aqui, disse, batendo levemente com o dedo indicador numa ilustração particularmente poderosa, um retrato estilizado de uma varina moderna com um turbante feito de capulanas. Ou então... Não terminou a frase. Ou então pairava sempre no ar, uma nuvem carregada de todas as vezes que sentira olhares enviesados, portas subtilmente fechadas, elogios que soavam a condescendência. Dona Isabel, a vizinha do terceiro esquerdo, uma matriarca cabo-verdiana de 70 anos, com a sabedoria do mundo gravada nas rugas fundas e um sorriso que aquecia mais que o sol de verão, tinha benzido com um sinal da cruz na testa antes de ela sair para os correios com um envelope pardo. Vai com fé, minha filha, mas leva também carapaça dura. Esse mundo de gente fina tem manias. Sofia sorrira, agradecida. A carapaça essa já a tinha vindo a construir, camada por camada, desde que se lembrava de ser gente e de ser negra num país que teimava em dizer-se não racista, enquanto os seus atos, grandes e pequenos, contavam outra história. Uma vez, aos 15 anos, numa loja de bijuterias no Colombo, fora seguida por um segurança e depois abordada, acusada de ter roubado um colar que ela nem sequer tinha tocado. A humilhação daquele dia, a forma como a sua mochila fora revistada à frente de todos, ainda lhe queimava na memória. Fora a primeira grande fissura na sua inocência. Uma semana depois o e-mail chegou. Curto, formal. Eis-me Sirão Sofia Alves, vimos por este e-mail convidá-la para uma entrevista referente à sua candidatura de estágio, dia X às 15 horas nas nossas instalações, com os melhores cumprimentos, Dra. Helena Vasconcelos. O coração de Sofia deu um salto mortal. Releu o e-mail 3 vezes. Eles querem ver-me, Clara. Conseguiste, gritou ao telefone, a voz embargada. O ateliê da Vasconcelos Prime ficava num primeiro andar imponente da rua Garrett, no Chiado. As janelas altas, com os seus gradeamentos de ferro forjado, pareciam olhos austeros a observar o bulício da rua. Sofia subiu a escadaria de mármore, o som dos seus sapatos modestos ecoando no silêncio pesado. Sentia o estômago apertado. Vestira a sua melhor blusa, uma de tecido leve, cor de mostarda, e uma saia preta simples. O cabelo estava apanhado num coque alto que lhe dava um ar, esperava ela, profissional. A recepção era minimalista, dominada por tons de branco e cinza, com uma única orquídea branca, quase artificial de tão perfeita, sobre uma secretária de vidro.
Uma jovem esguia, também ela vestida de tons neutros, indicou-lhe uma cadeira desconfortável e anunciou a sua chegada por um intercomunicador. O ar cheirava a papel caro e a um perfume floral subtil e dispendioso. Dr. Helena Vasconcelos surgiu momentos depois. Era exatamente como Sofia a imaginara das fotografias nas revistas de design. 50 e poucos anos, cabelo loiro impecavelmente arranjado, um fato de calça cinza carvão que lhe assentava como uma luva e uns óculos de aro fino que lhe davam um ar intelectual e distante. O sorriso com que a cumprimentou não aqueceu os seus olhos azuis, que percorreram Sofia de cima a baixo num instante, uma avaliação fria que fez Sofia sentir-se subitamente inadequada. Sofia Alves. Sente-se, disse a voz polida, mas sem inflexão. Indicou uma cadeira ainda mais desconfortável em frente à sua secretária de mogno maciço, onde um computador Mac de última geração parecia uma peça de arte moderna. A entrevista começou. Dr. Vasconcelos folheou o portfólio de Sofia com uma lentidão estudada. Interessante, murmurava ocasionalmente, sem nunca encontrar o olhar de Sofia. Fez perguntas sobre as suas inspirações, as suas técnicas. Sofia tentava responder com clareza, com paixão, mas sentia cada palavra sua a ser dissecada, pesada, julgada. Houve um momento em que Dr. Vasconcelos parou numa das suas ilustrações mais queridas, uma série sobre figuras femininas da mitologia africana. Bastante étnico, não acha? Terá mercado para este tipo de exotismo. A palavra exotismo picou Sofia como uma agulha. Acredito que há beleza e universalidade em todas as culturas, Dr. Vasconcelos, e há um público crescente interessado em narrativas diversas. A diretora arqueou uma sobrancelha lusa. Depois vieram as perguntas mais subtis, mas não menos desconcertantes. Vive longe daqui, suponho. Ou terá disponibilidade total, incluindo fins de semana, se necessário. Sabe, este meio é muito exigente. Sofia sentiu o subtexto. Será que ela, vinda de onde vinha, teria a mesma resistência, a mesma dedicação que os outros? Quando saiu do ateliê, uma hora depois, o sol do chiado pareceu-lhe demasiado brilhante, quase agressivo. Sentia-se esvaziada, como se lhe tivessem sugado a energia. Ligou a Clara. Correu, não sei. Ela é fria. Fez-me sentir como uma peça rara num museu de coisas estranhas. Para sua total surpresa, 3 dias depois, recebeu outro e-mail. Fora selecionada para um período de avaliação de 2 semanas, não remunerado, juntamente com outros 3 candidatos. O coração de Sofia dividiu-se entre um pulo de alegria e um nó de apreensão. Não remunerado. 2 semanas. Seria difícil conciliar com as aulas da noite e com os biscates que fazia para ajudar em casa. Mas era a Vasconcelos Prime. Não podia recusar. O período de avaliação começou numa segunda-feira cinzenta. Os outros 3 candidatos eram o Tomás, filho de um conhecido publicitário, a Inês, sobrinha de uma curadora de arte, e o Frederico, que já tinha feito um estágio numa agência em Londres. Todos brancos, todos vestidos com um à vontade caro. Todos pareciam conhecer os códigos não escritos daquele ambiente, as piadas internas, as referências culturais que a Sofia passavam ao lado. Dr. Vasconcelos raramente se dirigia a Sofia diretamente. As instruções eram dadas através da sua assistente ou de um dos designers seniores, um homem taciturno chamado Rui. As tarefas de Sofia eram invariavelmente as mais básicas: organizar arquivos digitais, fazer pequenas correções em layouts já existentes e buscar cafés. Quando tentava mostrar iniciativa, as suas ideias eram recebidas com um vago "depois vemos isso", ou um olhar crítico que a fazia encolher-se. Via Tomás e Inês a serem chamados para reuniões de brainstorming, a receberem feedback detalhado sobre os seus esboços. Sentia-se invisível, ou pior, visível apenas como a outra, a peça que não encaixava. Os almoços eram solitários, comidos à pressa num banco de jardim próximo, enquanto os outros estagiários iam juntos a restaurantes da moda. As microagressões acumulavam-se. Comentários sobre o seu cabelo. Que exótico, posso tocar? Perguntas sobre se lá no bairro dela também se interessavam por design, ou a forma como as suas opiniões eram sistematicamente ignoradas em discussões de grupo. Sofia tentava manter um sorriso, ser profissional, mas por dentro uma pequena chama de raiva e frustração começava a crescer. Clara era o seu escape. Não ligues, Sofia. Mostra o teu valor. Eles vão ver, dizia-lhe ao telefone, a voz cheia de uma convicção que Sofia já não conseguia sentir. Dona Isabel, mais pragmática, abanava a cabeça. Estão a fazer-te o que sempre fizeram, minha neta. A tentar pôr-te no teu lugar. O teu lugar é onde tu quiseres que ele seja. Mostra os dentes, mas com juízo.
Um dia, surgiu um projeto urgente para um novo cliente, uma marca de chás biológicos que cria uma imagem jovem e ligada à natureza. Dr. Vasconcelos pediu ideias a todos os estagiários. Sofia passou a noite em claro, inspirada. Criou um conceito baseado em ilustrações aguareladas de plantas medicinais africanas com uma paleta de cores terrosas e vibrantes e uma tipografia elegante e orgânica. Deixou os seus esboços, um pouco hesitantes, na secretária de Rui, o designer sénior, antes de sair. Na manhã seguinte, durante a reunião de apresentação de ideias, o Tomás mostrou uns conceitos que lhe pareceram vagamente familiares. Depois, a própria Dr. Vasconcelos, com um ar triunfante, apresentou uns refinamentos que eram inegavelmente a essência da ideia de Sofia, mas com um toque mais clean, mais europeu. Elogios choveram. Brilhante, Dr. Vasconcelos! Que visão! Sofia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Olhou para os seus esboços originais, que Rui tinha agora sobre a sua mesa, quase escondidos. Gaguejou. Dr. Vasconcelos, essa ideia é muito parecida com a que eu deixei ontem com o Rui. Todos os olhares se viraram para ela. O silêncio na sala era cortante. Dr. Vasconcelos olhou-a por cima dos óculos, um brilho gelado nos olhos. Sofia, querida, a inspiração está no ar, não é verdade? E sejamos francos, as suas propostas eram um pouco rudimentares. Precisavam de um toque profissional para se tornarem viáveis. Além disso, é natural que jovens designers tenham ideias semelhantes. Não se preocupe com isso. Piscou-lhe o olho, um gesto que lhe pareceu incrivelmente cínico. Tomás sorriu, vitorioso. Rui não levantou os olhos do seu ecrã. Sofia sentiu uma onda de náusea. Não era a semelhança, era o roubo. A desfaçatez. A forma como a tinham silenciado e diminuído. Naquela noite não conseguiu desenhar. As cores pareciam-lhe baças, as ideias mortas. Pensou em desistir, pensou em gritar. Acabou por chorar, abraçada a uma almofada até adormecer de exaustão. Os dias que seguiram foram um arrastar. Sofia cumpria as suas tarefas mecanicamente, o entusiasmo desaparecido. Contava as horas para o fim daquelas 2 semanas. Mas algo dentro dela também mudara. A humilhação do roubo da sua ideia acendera uma nova chama, uma raiva fria e determinada. Não ia deixar que a esmagassem. Para o projeto final de avaliação, o culminar do estágio, decidiu não jogar pelo seguro, não ia tentar agradar, ia ser ela própria, com toda a sua força, com toda a sua história. Passou noites em claro, não de desespero, mas de uma fúria criativa. O seu projeto foi uma série de 3 cartazes digitais. O primeiro mostrava um rosto negro fragmentado, a lutar para se recompor, com palavras como invisível, exótica, menos a flutuarem à volta. O segundo era uma explosão de cores e padrões africanos, um grito de identidade e orgulho, com a frase "A minha voz não se cala" em destaque. O terceiro era uma imagem poderosa de mãos negras e brancas a entrelaçarem-se, não numa harmonia fácil, mas numa tensão dinâmica com a pergunta "Até quando?". No último dia, a doutora Helena Vasconcelos chamou Sofia ao seu gabinete. O sol da tarde entrava pela janela alta, criando longas sombras no chão de madeira. Sofia, começou a diretora, o tom formal de sempre. Analisei o seu projeto final. Fez uma pausa, folheando as impressões com a ponta dos dedos. Expressivo. Bastante pessoal, diria até. Vejo que tem paixão. Outra pausa. Sofia esperou o coração a bater descompassado. No entanto, continuou Dr. Vasconcelos, e Sofia soube o que viria a seguir. Como deve calcular, o ambiente aqui na Vasconcelos Prime é muito específico. Procuramos um certo perfil, uma certa adequação cultural. E embora o seu esforço seja notável, temo que não se enquadre totalmente naquilo que procuramos para um estágio remunerado neste momento. O sorriso era fino, quase imperceptível. Talvez devesse explorar nichos mais alinhados com o seu estilo particular. Há muitas organizações que valorizam esse tipo de trabalho comunitário, sabe? O eufemismo pairou no ar, pesado e insultuoso. Comunitário. Estilo particular. Sofia sentiu o sangue subir-lhe ao rosto, mas respirou fundo. Lembrou-se das palavras de Dona Isabel. Mostra os dentes, mas com juízo. Levantou o queixo. Olhou diretamente nos olhos azuis e frios da diretora. Dr. Vasconcelos, começou, a voz surpreendentemente firme. Agradeço a sua frontalidade. Um laivo de ironia que não passou despercebido a outra. Mas permita-me discordar da sua avaliação do meu enquadramento. Fez uma pausa, reunindo coragem. Durante estas 2 semanas, senti que o meu trabalho foi consistentemente subvalorizado, as minhas ideias ignoradas ou, pior, apropriadas. Fui tratada não como uma potencial colega, mas como uma curiosidade exótica que não pertencia a este espaço.
O meu estilo particular, como lhe chama, é a minha identidade, a minha história. E se essa identidade não se enquadra aqui, talvez o problema não esteja em mim, mas nos critérios limitados e excludentes deste ateliê. Pegou nos seus cartazes, que estavam pousados na beira da secretária. Este projeto, disse apontando para eles, não é apenas expressivo. É uma resposta a tudo o que vi e senti aqui. É sobre a luta por ser vista, por ser ouvida, por ter o meu valor reconhecido para além da cor da minha pele ou da minha origem. Dr. Vasconcelos parecia, pela primeira vez, genuinamente surpreendida, talvez até um pouco desconcertada. A sua máscara de polidez profissional vacilou por um instante. Abriu a boca para responder, mas Sofia continuou, a voz agora carregada de uma emoção contida, mas poderosa. Não preciso que me diga onde devo procurar oportunidades, Dr. Vasconcelos. Eu encontrarei o meu caminho. E a minha arte falará por mim, mesmo que aqui tenha sido silenciada. Recolheu os seus cartazes. Obrigada pelo seu tempo. E, sem esperar resposta, virou costas e saiu do gabinete, deixando para trás um silêncio tenso e o olhar atônito da diretora. Ao sair para a rua Garrett, o sol já não lhe pareceu agressivo. Parecia diferente, como se um peso lhe tivesse saído dos ombros. Não conseguira o estágio, mas recuperara algo muito mais valioso, a sua voz, a sua dignidade. Naquela noite, no seu quarto na Damaia, com Clara ao seu lado e o cheiro do jantar da mãe a invadir a casa, Sofia sentiu uma estranha mistura de tristeza e libertação. Contou-lhes tudo. Clara ficou furiosa. Dona Isabel, que viera trazer um bolo de fubá, apenas acenou com a cabeça, um brilho de orgulho nos olhos. Fizeste bem, menina. Às vezes a maior vitória é saber levantar a cabeça e seguir em frente, sem deixar que te pisem. Nos dias seguintes, Sofia não parou. A experiência no ateliê, por mais dolorosa que tivesse sido, transformara-se numa fonte de inspiração ainda mais forte. Com a ajuda entusiasta de Clara, que mobilizou contactos no Arco e nas redes sociais, e com o apoio logístico da Associação de Moradores do seu bairro, onde Dona Isabel era uma figura respeitada, Sofia decidiu organizar uma pequena exposição. Vozes Visíveis chamou-lhe. Num pequeno espaço cedido pela associação, um antigo armazém recuperado, pendurou os seus cartazes, as suas ilustrações, os seus esboços. Cada peça contava uma história, a sua história, mas também a de muitos outros. A inauguração foi simples, mas cheia de calor humano. Amigos, família, vizinhos, ativistas locais, alguns curiosos que viram a divulgação online. A arte de Sofia, crua, honesta, vibrante, tocou as pessoas. Houve lágrimas, houve abraços, houve conversas que se prolongaram pela noite dentro. O seu projeto dos 3 cartazes, em particular, gerou um debate intenso. Uma jornalista de um blog cultural independente que estava presente escreveu uma pequena nota elogiosa. Um fotógrafo amador tirou fotos que captaram a energia do evento e da arte de Sofia. Pouco a pouco, um pequeno buzz começou a formar-se. 2 semanas depois, Sofia recebeu um e-mail. Era de uma curadora de uma pequena galeria de arte contemporânea em Alfama, conhecida por dar espaço a artistas emergentes e a narrativas contra-hegemónicas. Tinha visto as fotos da exposição online, lido a nota do blog e estava impressionada. Queria conhecer Sofia e o seu trabalho. O encontro foi diferente de tudo o que Sofia experienciara. A curadora, uma mulher na casa dos 40, com um olhar atento e genuinamente interessado, não falou de enquadramento nem de exotismo. Falou de força, de mensagem, de talento. Ofereceu a Sofia a oportunidade de participar numa exposição coletiva e, quem sabe, uma individual no futuro. Sofia saiu da galeria a flutuar. Olhou para o Tejo ali perto a brilhar sob o sol da tarde. Aquele azul parecia agora mais acolhedor. O caminho seria longo, sabia-o. A luta contra os preconceitos, contra as portas que se fechavam à sua frente só por ser quem era, não terminaria ali. Mas agora tinha mais ferramentas. Tinha a sua arte, que se revelara uma arma poderosa. Tinha a sua comunidade. E, acima de tudo, tinha a sua voz, que aprendera a não deixar que ninguém silenciasse. No seu caderno de esboços, naquela noite, não desenhou fragmentos nem gritos. Desenhou um caminho sinuoso a subir uma colina e, no cimo, um sol a despontar, as suas cores, uma mistura de todas as cores que ela amava. E a caminhar por ele, uma figura pequena, mas determinada, com uma coroa de cabelo afro a desafiar o vento.